todo ano o Goodreads promove no final do ano o Goodreads Choice Awards, que é uma votação para escolher os melhores livros do ano, tá? Essa votação é dividida por categorias de gênero. E eu já tava de olho nessa premiação pra fazer um vídeo, já tinha um tempo, mas nunca dava. E esse ano eu resolvi que eu iria fazer. Então, neste vídeo, eu vou ler 6 dos 10 livros indicados finalistas, tá? Porque normalmente tem algumas rodadas. Os 10 livros finalistas da categoria de fantasia. Também, por que você está lendo apenas 6 e não os 10? Porque 4 desses 10 foram continuações, tá? Um deles, que foi o que ganhou, inclusive eu já li, que foi o A Court of Silver Flames. Risos por ter ganhado, enfim. A votação é popular, tá, gente? Então não é exatamente um parâmetro, né? Quem tem fandom acaba levando a votação. Inclusive rolou uma coisa engraçada com o Rick Riordan, porque ele ganha a categoria, sei lá, infanto-juvenil há anos, e ele falou que a partir de agora ele não quer mais que coloque os livros dele pra concorrer, porque ele quer dar chance pra outros autores. Porque o fandom do Rick Riordan ia lá e entregava o prêmio pra ele todos os anos, né? Então, eu escolhi ler os 6 livros que iniciam novas séries ou que são volumes únicos. Vou botar aí na tela pra vocês todos os que foram indicados, tá? Então, além de A Court of Silver Flames, outro que é uma continuação é o The Last Graduate, da Naomi Novik. O primeiro livro já tá disponível aqui no Brasil, tá? Foi um lançamento, acho que no finalzinho do ano, começo de 2022, não me lembro exatamente. The Book of Magic, da Alice Hoffman, também é uma continuação. E The Crown of Gilded Ones, se eu não me engano, é o terceiro livro dentro de Sangue e Cinzas, da Jennifer Armentrout. Então, esses livros, obviamente, para eu lê-los eu precisaria ler as suas séries e não estamos dispostas, tá? Então, dessa lista que estaremos lendo pela ordem: The Shadow of the Gods, tá? Que está aqui na minha estante. She Who Became the Sun, que eu também tenho na minha estante. The Inheritance of Orquídea Divina, que já tem a previsão de lançamento para esse ano aqui no Brasil. Ariadne, da Jennifer Saint. Under the Whispering Door, de TJ Klune. E The Witch's Heart, da Genevieve Gore... Qual é o nome da mulher, meu Deus? Genevieve Gornichek, tá? Então vamos lá. São 6 livros e este é um vlog onde eu vou comentar minhas impressões sobre eles conforme eu for fazendo as leituras. Eu resolvi começar o meu ano com Under the Whispering Door, do TJ Klune, já que The House in the Cerulean Sea foi um dos meus favoritos do ano passado e vai ser lançado esse ano aqui no Brasil pela Morro Branco. Então eu quis começar o ano com um livro que provavelmente já setaria um pé direito pro meu ano, tá? Eu já fiz essa leitura, já completei essa leitura. Eu levei esse livro pra praia, fui viajar de virada de ano e tiramos dias na praia. E eu levei a câmera pra gravar, mas aí foi uma confusão lá, enfim. Eu também não tava afim de gravar, não tive janela de oportunidade também pra fazer gravação sobre esse livro. Mas vou relatar pra vocês o que eu achei sobre Under the Whispering Door. Esse é um livro que ele tem um princípio um pouco semelhante com The House in the Cerulean Sea, no formato em que ele quer passar a mensagem. A gente tem aqui um cara, que é o Wallace. Ele é um advogado que tem uma firma de direito. E ele é aquele cara que não tá preocupado com as pessoas ao redor dele, que tipo, o negócio é fazer o trabalho dele, é ganhar o dinheiro, não importa com o bem-estar das pessoas. Ele é diferente do protagonista de The House in the Cerulean Sea, que ele era muito assim. Não era insensível às pessoas ao seu redor. Ele só achava que ele não precisava se importar com isso. Aqui o personagem, ele é completamente arrogante, ele faz coisas que ele sabe que vão prejudicar outras pessoas, enfim. Só que ele morre. Isso não é um spoiler, tá, gente? Primeiro capítulo. Ele morre e o livro é ele no período de transição ali, então, pra aceitar essa coisa e atravessar a porta que ele precisa cruzar ali, né, pro afterlife. Ele tentando entender, né, o que ele fez com a vida dele e tentando encontrar algumas razões e, de certa forma, se tornar uma pessoa melhor, mesmo que ele já tenha morrido, tá? E ele vai fazer isso num local que é ele é, digamos assim, ele é levado até lá por uma personagem, que é a May. Ela é uma Reaper, então ela é responsável por pegar essas almas e levar até esse local, que é o local onde eles vão fazer essa passagem. Aqui ele é levado para um local que é uma casa de chá. Tá? E a pessoa que vai fazer essa transição não tá morta, assim como a May não está morta, né? Então eles habitam um mundo quanto o outro. E esse cara que tá lá, que é o Hugo,
ele é o responsável por ajudar o Wallace a fazer essa transição, tá? E aí ele também vai conhecer lá um cachorro e um avô, um vovozinho, que fazem parte da vida do Hugo e que ajudam, de certa forma também ajudam ali a May e o Hugo nessa missão. E se vocês ouvirem um chiado atrás é porque o vento tá daquele jeito, né? Porque não para nunca. Nunquinha. Deixa eu servir meu chimarrão pra eu continuar conversando com vocês. E aí, assim, tem uma coisa muito legal desses livros do T.J. Klune, que é o humor, tá? Ele é muito bom na hora de expressar o humor e de mostrar os sentimentos dos personagens. Tem momentos muito divertidos, mas esse é um livro também que vai falar, por ele falar sobre a morte, por essa questão de transição, assim, ele é um livro que bate em assuntos que são pesados pra muita gente. Então, como é que eu vou dizer, assim, pra quem gosta de livros estilo Biblioteca da Meia-Noite, sabe? Que vai falar sobre essa coisa do choque da morte, de você, após morrer, ou nessa oportunidade de morrer, conseguir entender o valor da vida, sabe? Que você não tá vivendo, necessariamente, né? E passar por todo esse entendimento, assim. Então, essa é parte da lógica desse livro. Então, esse é um gatilho bem real da história. Tem uma questão aqui de suicídio também com um dos personagens que vai cruzar, então também é importante estar ligado nisso, porque a gente vai ter um pouco das sensações desse personagem. Tem questão de depressão e ansiedade com o personagem do Hugo. Então tem vários tópicos aqui que o autor vai trabalhando de uma forma bem leve, eu diria, tá? A gente tem assuntos pesados trabalhados de uma forma leve, que é uma característica, de certa forma, que eu vejo nesses 2 livros do T.J. Klune que eu li. Superou pra mim The House in the Cerulean Sea? Não. Mas eu consigo ver esse livro sendo especial pra pessoas que apreciam ou que valorizam mais essa discussão, ou que tem essa discussão da morte, né, da relação com a morte, como algo que precisa ser maturado ainda, sabe, dentro de si. Então eu acho que esse livro ele performa melhor com um tipo de público que não sou eu. Assim como é a mesma reação que eu tive com a Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que eu acho que funciona para algumas pessoas, mas eu não sou necessariamente o público. A diferença, talvez, aqui entre esse livro e o outro é que esse livro ele tem momentos, ele tem uma história que acima dessa... Como é que eu vou dizer assim? Acima dessa temática, é uma história que funciona, que consegue carregar o leitor que não necessariamente está preso no livro por causa dessas questões, sabe? E porque é um livro bem humorado, e porque apresenta alguns personagens que são muito interessantes, tá? Um dos meus personagens favoritos aqui é o Cameron. Ele é um personagem bem particular, assim, dentro da história, bem único, tem uma jornada bem única pra trilhar dentro dessa história. E eu gosto, pra mim, os meus momentos favoritos, assim, os meus capítulos mais interessantes, assim, que eu fiquei mais presa na história, mais emocionada, foram os capítulos com o Cameron. Então eu gostei muito, muito, muito desse personagem, gostei muito da forma como a narrativa dele foi conduzida e de como houve essa resolução. Quando eu tava... sei lá, em 10% eu já tinha mapeado na minha cabeça o que eu achava que iria ser o final do livro. E eu tô lendo esse livro, tá falando esse livro de Buddy Reed lá no Catarse, que é uma nova modalidade a partir do plano 4, onde a gente faz grupinhos pequenininhos, tipo de 10 pessoas, entre 4 e 10 pessoas, pra determinar um período e ir discutindo no grupo sobre o livro conforme a gente vai lendo, sem ser uma LC, né, porque não tem tipo uma discussão no final, a gente vai discutindo conforme a gente vai lendo o livro. E também não tem votação nem nada. A partir das minhas leituras, eu digo, gente, esse mês eu vou ler tal livro. Quem é que quer ler de Buddy Reed comigo? Daí tem um formulário, a galera preenche e a gente monta um grupo pra fazer. Então vai rolar com 2 livros desse projeto, que é o The House in the Cerulean Sea e o She Who Became the Sun, que eram os 2 livros que estavam disponíveis em plataformas de audiobook, como por exemplo o Scribd e o Storytel, né? Que eu achei que era o mais fácil da galera ter acesso. Enfim. Então eu cantei isso pra galera lá no grupo. Eu falei, olha, eu já imagino como esse livro vai acabar, né? Eu não necessariamente sei como é que a gente vai chegar até lá, mas eu já sei como é que esse livro vai acabar. E eu tava em 10%,
né? Isso não necessariamente é um buzzkill pra mim, eu acho que não foi isso que fez com que esse livro, por exemplo, não performasse melhor. Eu acho que o meu elo emocional com House in Lance foi melhor do que essa. Eu achei toda a dinâmica com as crianças muito especial. E eu acho que realmente aqui o que talvez não tenha me conectado tanto com esse plot específico foi a figura do Wallace. Porque ele é um cara que na sua própria arrogância ele faz tudo ser sobre si. E ok, eu acho que esse beabá de desconstruir isso é importante. E vocês acho que vão ter visto um vlog antes disso, onde eu falo sobre Crisálida. E Crisálida tem um personagem assim, que é a figura do avô, né? Que é um cara que se preocupa só com as coisas dele e tal, e que é cheio de preconceitos, nananana. E passa por esse processo de desconstrução. Só que assim, a gente vê o beabá. E aqui eu acho que o Wallace fez um jump muito grande do personagem arrogante, do personagem que começa a fazer brincadeira, pro personagem que tá consciente das coisas ao seu redor. E eu não vi essa progressão acontecendo, sabe? Por mais que eu não quisesse ver o Wallace figura chata dentro da história, eu não queria que ele desse um jump de, nossa, o cara chato pro cara que já entende tudo, e eu não vejo esse processo de amadurecimento, porque a história é exatamente sobre isso, né? Sobre ele melhorar a pessoa que ele é pra ele conseguir passar para a próxima etapa da vida dele, ou da morte dele aqui no caso, sabe? Então eu não senti isso de forma tão gradual e isso acabou impactando um pouco. Morte e esse duelo de aceitar a morte do que fizemos na vida, falar comigo. Eu ainda não encontrei necessariamente um livro que fosse 100%, sabe? Sobre que funcionasse 100% pra mim, que representasse como eu me sinto com relação a esse assunto. Essa indecisão, essa coisa de nossa, não, mas eu não sei o que, não, mas eu me devolve lá pro mundo. Eu, tipo, não, você morreu. Pra mim, a morte é uma coisa muito definitiva, sabe? Não tem essa coisa de, não, mas eu vou escolher aqui outra porta e eu vou voltar e vou viver uma outra vida. Não, morreu, entendeu? Então eu ainda não encontrei essa história. E não foi, infelizmente, Under the Whispering Door. Mas eu gostei desse livro, tá? Foi um 4 estrelas. Por enquanto, acho que eu vou dar 4 estrelas. Foi uma leitura super gostosinha de fazer. Eu comecei sem meu ano bem. Encontrei aqui o mesmo T.J. Klune que eu li em House in Lance. Tem algumas pequenas cruzadinhas aqui de easter eggs e coisinhas, mas esse livro não é uma continuação de The House in Lance. Eu acho que não tá nem no mesmo universo, tá? Porque aqui não tem nada de mágico, digamos assim, além do fato de que a gente tá falando de fantasmas e ver e fazer transições pós a morte, mas não se fala, tipo, em crianças mágicas ou coisas assim. Mas tem algumas referências e ele usa a palavra Cerulean umas 4 vezes no livro, 4, 5 vezes no livro. É uma construção, você não precisa ter lido House in Lance para ler Under the Whispering Door. E se você se manifesta melhor com esses assuntos de entender a morte após a morte, que é um troço meio doido, né? Porque sei lá o que vai acontecer após a morte, a gente nunca sabe. A gente vai ter que morrer pra descobrir. E aí depois não dá pra voltar pra contar. Eu acho que esse livro pode ter uma performance melhor com você. Eu preferia que o livro tivesse sido mais sobre o Cameron do que sobre o Wallace. Tá. Aí eu comecei The Witch's Heart. Eu estou em 25%. Esse é um livro que eu não sabia nada sobre essa história. Assim como Ariadne, da Jennifer Saint, eu não sei nada, tá? The Inheritance of Orquídea Divina eu conheço e os outros eu tenho na minha estante. Então, obviamente, eu sabia um pouco sobre a história. Eu sei um pouco sobre a história e já vi comentários. Mas esse e o Ariadne eu não tinha visto nem a capa por aí, zanzando. Eu comecei a ler esse livro. E o que é essa história? É a história de supostamente uma bruxa, tá? Ela tem um nome muito engraçado. Deixa eu pegar aqui na minha ficha de leitura, porque eu não vou lembrar. Angra Boda. Tá? É um negócio meio... A gente tá falando aqui de cultura nórdica. Ela é uma bruxa que pode prever o futuro. E ela já vive muitos e muitos anos. E é como se fosse... Teve 2 ou 3 gerações revividas em que ela foi caçada por situações diferentes que envolviam essa questão do poder profético dela. E da última vez, a questão toda aconteceu porque Odin queria que ela fosse num certo lugar ter uma certa visão sobre algo específico para ele, e ela se nega. Então ela acaba num fogo cruzado que acaba queimando ela de verdade. É punida por Odin, ela perde um pouco desse contato com o poder dela e ela acaba se isolando no meio da floresta. E um dia ela esbarra no Loki, na verdade o Loki esbarra nela. E aí eles começam a ter uma relação de amizade ali, os dois, tá? E aí tem uma outra personagem, que é a Skadi, que ela é uma caçadora, ela é, acho que da raça de gigantes, e ela passa a ajudar a Angra Boda,
porque ela tava vivendo de uma forma bem precária, assim, numa caverna, não tinha nada, e ela falou, mas aí você é uma bruxa, você não faz uns rolê aí a gente vende esses rolê e aí a gente consegue se ajudar. E aí a Angrboda, ela começa a fazer poções que a Skadi vai vendendo, e aí ela vai construindo, né, uma rotina ali, vai construindo uma vidinha e arrumando as coisinhas dentro da caverninha dela, e vai recebendo as poções, e elas viram amigas, inclusive, e tal. E no meio, conforme esses anos vão passando, o Loki vem visitando, até que, enfim, começam a acontecer outras coisas dentro da história. Eu tô achando bem interessante, eu tô em 25%, eu tô bem surpresa com esse livro, na verdade. Eu tô bem engajada na história, por uma história que eu não sabia nada, e tô lendo completamente sem saber nada, eu tô super engajada. E eu fiquei muito pensando sobre qual era a minha sensação com esse livro, sabe? Porque esses livros que envolvem mitologia, a gente tem alguns exemplos aí. E aí eu percebi que eu estou sentindo uma vibe desse livro, que era a vibe que eu gostaria de ter sentido em Circe, da Madeline Miller. Porque eu não gostei de Circe. Eu não gostei do andamento da história e da forma como a autora escolheu apresentar certos tópicos. E aqui é exatamente a vibe, como é que eu vou dizer assim, em que a gente tá falando de deuses, dessas entidades mágicas super poderosas, mas ao mesmo tempo que estão tentando viver vidas normais, e do andamento disso e dessa possível perseguição que pode acontecer, e de vários temas tabus que são jogados na história com relação à presença da mulher, casamento, viver sozinha no meio do mato, a bruxaria, enfim, um milhão de coisas aqui, tá? Do impacto que isso tem. Mas esses assuntos estão sendo atirados na história, e a história tem um tom engraçado também, sabe? Tem um tom sério, mas tem um tom engraçado também, porque afinal de contas você tá falando do Loki, e o Loki ele tem essa pegada engraçada, né? Esse rolê de tipo, ele é um trickster, né? Um enganador, e ele muda de forma, e ele tem uma relação muito próxima com o Odin. Odin não pode saber que a pessoa com quem ele tá conversando ali há anos tá viva, existe, tá naquele local. Enfim, e essa é a vibe desse livro, é a vibe mitológica que eu gostaria de ter nesse livro de Circe. É isso. Então, se você gostou de Circe, e talvez não seja necessariamente de uma história trágica que você está atrás, porque eu tenho a sensação que as histórias da Madeline Miller têm essa coisa trágica, talvez você curta The Witch's Heart, tá? Eu não tenho notícias nenhuma sobre o lançamento desse livro no Brasil, tá? Eu confirmo pra vocês, nem eu conhecia esse livro, mas aparentemente lá fora foi um lançamento interessante, afinal chegou aqui no Reader's Choice Awards, e eu, por enquanto, estou bastante feliz em estar fazendo essa leitura. Olha aí! Então vamos lá, tá? Então agora eu vou seguir lendo esse livro, e a minha intenção é terminar ele hoje, e a minha próxima leitura ser She Who Became the Sun. Aí eu acho que eu vou ler She Who Became the Sun, e vou ler The Inheritance of Orquídea Divina, depois Ariadne, e terminar com The Shadow of Gods. Eu acho que terminar com The Shadow of Gods é um bom, porque esse é um livro que fez bastante buzz lá fora e é um lançamento de fantasia que eu tava curiosa pra ler. Então eu acho que é isso, eu vou ler She Who Became the Sun, The Inheritance of Orquídea Divina, que eu acho que tem uma pegada talvez um pouco mais divertida também. Ariadne, que eu não faço a menor ideia, e vou terminar com The Shadows of Gods, tá? E a gente vai conversando neste vídeo. Deixa eu fazer um comentário, porque eu já tô em... Deixa eu ver quantos por cento eu tô, pra eu não mentir. Estou em 77%, tá? De The Witch's Heart, do audiobook. É assim, no meio da história, ela perdeu um pouco a minha atenção, tá? Eu fiquei tipo, nossa, mas o que tá rolando aqui? Estranho essas conversas aqui. Foi por um caminho assim, meio que parou de me interessar, sabe? Aí aconteceu um negócio muito foda. Tipo assim, foda de triste, sabe? Aí me chamou a atenção de novo. E depois entrou em toda uma parte que não me chamou de novo a atenção. Aí agora tá rolando uns diálogos bem interessantes. E umas situações bem interessantes. Então, eu estou engajada novamente da leitura. Mas já fez assim. Tava assim antes, tava numa crescente. Daí fez Mas eu tô gostando da leitura, tá? Eu tava muito preocupada com esses livros que eu não sabia nada a respeito. Porque eu fiquei... Meu Deus, essas histórias que eu não sei nada a respeito eu vou ler, entendeu? Mas esse livro tá sendo legal. E agora eu tô curiosa, tipo, eu não sei o que esperar do final dessa história. Isso é sempre muito legal. Lembra que eu falei que do TJ Clooney em 10% eu tinha matado o final do livro? Eu não sei o que esperar do final desse livro. Não sei qual é o resultado final dessa história, sabe?
Eu não sei, não consigo entender, tipo, o que a autora tá mirando aqui, qual é o endgame dela escrevendo essa história, que termine em bom tom pra valer toda a experiência, tá? Minha expectativa é terminar ainda hoje, já é tarde, são 22h20. Não sei se eu vou terminar ainda hoje, tipo assim, antes de virar a meia-noite, mas pretendo terminar antes de dormir. Pode ser? Pode ser. Ai, meu telefone já tá com o wallpaper do Caminho Bookverso, que eu vou liberar pra galera só amanhã. Vamos falar sobre o fim de The Witch's Heart. Deixa eu ligar uma luz aqui pra ver se vai me ajudar. Eu fiquei bem surpresa com esse livro, gente, e fiquei bem feliz com essa leitura, na verdade. É um livro que eu provavelmente não leria. Eu falei pra vocês que ele tava completamente fora do meu radar. E o final do livro, ele é bem... Ele prendeu de novo a minha atenção, que eu acho que eu tinha falado pra vocês que tava numa gangorra de emoções, né, de prender atenção, perder atenção. E no final do livro, a minha atenção ficou bem presa, assim. É um final bem agridoce, assim, tem umas partes bem fortes e que mexem um pouco com a gente. Consome muito conteúdo Marvel e não necessariamente consome as lendas ou a mitologia de onde vêm certos nomes, como Loki, Thor, Odin, enfim, fica muito preso a certas representações, né? E esse livro, ele traz um Loki que ele tem uma essência que a gente conhece do Loki, mas ele também é muito diferente. E a gente não pode esquecer quem o Loki é. Que ele é um personagem malandro, ele é um personagem que sempre vai priorizar aquilo que é melhor pra si, né? Então, é bem interessante ver o desenrolar e tem momentos, assim, bem odiosos desse personagem aqui dentro. E momentos em que você não gosta da protagonista porque ela tá dando atenção pra esse personagem quando ele não merece mais a atenção dela. Então, é um livro bem legal, assim, eu gostei. Acho que fiz Quando eu li Uma Bruxa no Tempo, que foi uma das minhas melhores leituras de fantasia do ano passado, eu falei que eu achava que funcionava tanto para os leitores que talvez não tivessem gostado de Ed La Rue, The Invisible Life of Ed La Rue, A Vida Invisível de Ed La Rue, como para quem gostou, porque é uma proposta parecida. E eu acho que esse livro, para quem lê inglês, porque, como eu acho que eu já falei também, que minha memória ela tá daquele jeito, esse livro eu acho que não tem previsão de lançamento aqui no Brasil ainda. Então, pra quem lê inglês e gosta de histórias tipo Circe, da Madeleine Miller, eu acho que vai gostar bastante desse livro. Pelo menos é um livro que deveria entrar no radar de vocês, tá? Eu vou ficar de olho nessa autora pra ver se vai só rolar outras coisas dela, possíveis lançamentos dela, porque achei bem interessante a construção. Aí eu peguei She-Who Became the Sun. O que dizer sobre esse livro? Eu tenho muitos sentimentos, muitas perguntas no meu coração, e poucas delas são positivas. Esse livro, gente, eu vi muita gente falando muito bem dele, tá? Enfim, isso até é um pouco redundante, né? Porque tá aí a gente tá falando de uma premiação, então, obviamente, vi muita gente falando. E eu não tinha visto pessoas falando mal desse livro, tá? Porém, eu terminei minha leitura e eu terminei... Sabe quando você termina um livro? Eu tenho certeza que vocês têm algum livro que todo mundo hypou, que vocês terminaram o livro e vocês pensaram assim... O que rolou aqui? Porque tá bem longe de ser o que era a expectativa ou o que as pessoas me prometeram. Achei uma série de recortes de The Pop War. Eu tô usando vários... Às vezes, eu viro e mexo os termos em inglês, agora eu tô me policiando pra eu sempre repetir ele em português, tá? E me corrigir com vocês, porque vocês não têm obrigação nenhuma de saber o que eu tô falando. Vários recortes de coisas de The Pop War, tá? E eu não tô falando politicamente, mitologicamente, porque esse livro é baseado em acontecimentos específicos, assim, coisas da política e da mitologia que são intrínsecas dessa cultura, tá? Asiática, enfim, que, ok, qualquer um pode usar. Mas eu tô dizendo, assim, eventos específicos, sabe? Dentro da história que não estão necessariamente ligados a isso. Isso me incomodou um pouco. Se eu tivesse que descrever She-Who Became the Sun, eu diria que esse é o primo pobre de The Pop War, tá? Esse é o primo pobre, porque em tudo que tentou ir além de The Pop War, não conseguiu, tá? E eu não acho que esse livro foi bem sucedido necessariamente em nenhuma das tentativas de execução que aconteceram aqui. E me dói muito dizer isso pra vocês, porque eu achei que podia muito ser 5 estrelas, tá? Podia muito ser 5 estrelas esse livro. E quanto mais eu penso sobre ele, mais baixa é a nota que eu quero dar.
Ontem, quando eu terminei esse livro, eu pensei assim, nossa, são 3 estrelinhas, né? Bem... Agora eu já tô pensando, será que não é 2 estrelas e meio? Esse é o tipo de sentimento que eu saí de She Who Become the Sun. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Esse é um sentimento de uma pessoa que lê muita fantasia. Esse é o sentimento de uma pessoa que já leu The Poppy War, por exemplo. Esse é o sentimento de uma pessoa que já leu outros livros também baseados em cultura asiática. Então, se você é um leitor que nunca pegou nada desse tipo, talvez você vá ler esse livro e vá achar aqui uns 5 estrelas pra você. E isso isso é uma coisa que é muito importante vocês levarem em consideração quando vocês forem pegar recomendação, tá, gente? O quanto o seu background é parecido ou não parecido com a pessoa que tá te indicando um livro, tá? Eu acho que para um leitor mais experiente de fantasia, que já leu várias outras coisas e que já teve contato com esse tipo de narrativa e essas apresentações aqui, tem algumas coisas mal executadas, tá? Mas vamos lá. Esse livro vai contar a história de uma protagonista, tá? Ela tem um irmão. Esse irmão tem um momento ali onde eles vão receber... O pai favorece muito esse irmão e tem um momento onde vai aparecer uma dessas pessoas que determina ali os futuros, os destinos, as previsões, né? E ela fala que esse garoto o irmão dela vai ter um futuro de greatness, então de muito sucesso, de alcançar coisas magníficas, e que ela não vai ter nada. Só que esse irmão acaba morrendo e ela resolve assumir a persona do irmão pra seguir vivendo e correr atrás desse destino, tá? Até aí, Mulan, né? Mulan, ok. Essa coisa do, vou fazer o meu próprio destino e tal, eu acho que essa é uma premissa sempre muito legal, quando a gente tá falando de personagem feminina num universo que é majoritariamente masculino, enfim, é sempre interessante, tarará, mas também já tá começando a ficar um pouco batido, tá? A gente já tá aí há quase 10 anos, e olha o que eu vou falar pra vocês. Eu, Tamires, que sou leitora de fantasia, sou mulher, majoritariamente leio livros escritos por mulheres, tá? Olha o que eu vou dizer pra vocês. Esse plot, depois de 10 anos de plot de fantasia assim, ele já não se sustenta mais sozinho, tá? E olha que eu sou mulher, eu sou super a favor de ler autoras mulheres que escrevem fantasias com protagonistas mulheres, e durante muito tempo foi muito legal ler esse plot, porque era um plot que ele não existia antes, blá 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 blá. Ele não é mais um plot que sustenta, assim como o plot da jornada do herói não é mais um plot que se sustenta. A gente precisa ir além desse plot, a gente precisa desenvolver uma história que parta disso, mas que tenha seus próprios elementos a partir daí. Tá. Ela vai para um monastério treinar, ela é um noviço, né? Ela tá vestida de homem, enfim, ela é um noviço. Aí, como é que eu vou explicar esse plot pra vocês? Coisas acontecem, ela se vê no meio de um outro conflito. Esse destino foi dado pra esse irmão, e ela quer esse destino pra ela. Só que as motivações todas dela dentro do livro são tiradas da bunda, tá? Isso já é difícil defender, às vezes, certas coisas, quando as motivações elas estão ali claramente. Quando as motivações são tiradas da bunda, é muito difícil de defender, tá? E pra mim, todas as motivações desse livro elas são tiradas da bunda, tá? Não, eu vou lá e eu vou vencer, eu vou mostrar que eu sou a melhor porque eu tenho essa capacidade, porque eu estudei horrores pra isso, porque eu tô batalhando e tô sofrendo aqui, tô aprendendo com as coisas e tô melhorando e tô me tornando uma ótima estrategista e tô não sei o que é o que acontece lá em The Poppy War, né, menina? Ela é muito inteligente, então ela vai aprendendo, ela vai absorvendo. E ela assume quando ela não sabe o suficiente, ela se apodera dos conhecimentos ao redor dela, sabe? Não, aqui eu vou ser a grande poderosa do rolê todo, porque eu quero, porque eu vou pegar esse lugar que era do meu irmão e ponto. É assim, ok, tá? Às vezes a gente tem umas coisas na nossa... Eu tenho certeza que você tem uma coisa aí na sua cabeça que é porque você tirou da sua bunda também que você quer, né? Eu tenho vários na minha cabeça que eu tirei da minha bunda. Que é tipo, eu quero tal coisa. Por quê? Porque eu quero. Gente, isso é normal, a gente tem esses desejos, tá? Só que isso não pode ser o plot do livro, entendeu? Se o plot do livro nem é esse, tá? Aí o que acontece? Ela não é uma personagem... Eu não achei ela uma personagem cativante. Eu não achei ela uma personagem que me movia, porque ela não consegue passar porque que ela quer as coisas, ela não consegue passar pro leitor porque que ela acha que ela merece aquelas coisas ao redor dela, sabe? Aí tem toda uma mitologia que é ao redor, que é uma mitologia que é aquela mitologia que qualquer coisa pode ser validada,
e aí acaba sendo meio nenhuma, né? Ah, tem as profetizações aqui. Mas se eu posso roubar a profetização de outra pessoa, então pra que a profetização? Ah, tem um cara lá que é super especial e aí ele que vai mudar tudo. Mas aí eu posso roubar isso dele também. Então, pra que serve esse rolê desse cara super especial? Se ele é só mais um, se você pode tomar aquilo dele também. As coisas começam a ficar estranhas, tá? E não tem curva de aprendizagem nenhum no livro, tá? Também não tenho mais paciência pra... vou pra escolinha aprender. Mas existem formas dos autores dizerem pra gente que aqueles personagens aprenderam certas coisas, desenvolveram certas habilidades, sem se a gente passar 600 páginas lendo sobre esse personagem e aprender sobre essas habilidades, tá? Essa, inclusive, é um dos meus poréns com Poppy War, o primeiro livro. Eu acho que no final do primeiro livro acontece uma coisa que ela não deveria ter acontecido do jeito que aconteceu, porque eu não vi a curva de aprendizagem da personagem, tá? Eu acho que eu falo sobre isso no vlog em que eu falei sobre The Poppy War. Mas esse foi o detalhe daquele livro, tá? E a partir daí a gente vê. Inclusive no terceiro livro tem vários momentos em que ela tá no meio de uma confusão medonha, em que ela não tem a expertise, e ela assume que ela não tem a expertise, deixando outra pessoa passar a expertise que ela não tem pra ela, tá? Então esse é um ponto de crescimento, né? E também você sabe que a qualquer momento essa personagem ela pode ser derrubada por simplesmente quem ela é, tá? E aqui não. Aqui a personagem ela tá o tempo inteiro, a partir do momento em que ela assume a posição ali e firma, digamos assim, a posição de o irmão dela, ela tá em controle o tempo inteiro, tá? Então, assim, em momento nenhum eu vi essa personagem se tornando uma grande estrategista, em nenhum momento eu vi essa personagem se tornando uma grande guerreira, tipo assim, treinei por 2 meses e agora consigo entrar num duelo com um cara que faz isso a vida toda dele. Eu não consigo acreditar, precisa de um desprendimento de realidade, precisa de uma confiança muito grande de tipo, não. E esse tipo de coisa, ela só se constrói quando a gente tá falando de uma protagonista que a gente se importa. E aqui não se importa, tá? Em questão de... E aí, assim, a gente tem um outro personagem aqui que é muito mais interessante. Que é o Yang? Como é o nome dele? Acho que é o Yang. Que ele é um general do outro... Do lado oposto, digamos assim, que ela tá. E ele é um eunuco. E ele tem uma história muito interessante. Muito interessante. E ele é um personagem muito interessante. Ele é aquele personagem que parece o vilão, mas de repente seja um anti-herói que a gente vai acompanhando durante a história, sabe? Então assim, tudo o que falta nela tem no Yang. Mas a gente não... E a partir de um certo momento da história a gente passa a dividir o protagonismo e acompanhar um pouco o Yang. Mas aí eu tô torcendo pelo Yang e não tô torcendo por ela. She who become the sun. Ela que vai virar o sol, que virou o sol, sabe? Então isso não me agradou. Quero terminar meu raciocínio sobre o She Who Became the Sun com outro tópico, tá? Hoje nem é o mesmo dia que eu gravei o take anterior que vocês viram, e eu não queria falar sobre esse assunto nesse dia específico porque eu não tinha certeza do que eu ia falar, e eu sigo sem certeza sobre o que eu vou falar, mas agora pelo menos eu acho que eu sei como transpor o meu pensamento pra vocês. Não sei se correta, mas entendi. Eu fiquei muito em dúvida sobre a jornada dessa personagem enquanto identificação dela. E aí, o que eu vou deixar aberto aqui pra vocês é o seguinte: eu não sei se esse é um problema do livro ou se esse é um problema da minha ignorância sobre o assunto, tá? Porque assim, eu não queria dar a minha opinião a respeito antes de eu ter ido assistir alguns booktubers queers que falaram sobre esse livro. E assim, a maioria deles não toca necessariamente nesse tópico específico, fala sobre outros aspectos da história, o que me deixou um pouco intrigada. E fala só que, tipo, acha legal ela ser uma personagem com envolvimentos e com essa coisa de, tipo, descobrir quem ela é, enfim. E aí teve um vídeo específico que eu vi uma pessoa fazendo um comentário e eu fiquei, mas eu não senti isso de forma nenhuma da personagem. E eu digo que pode vir de um lugar de ignorância. Porque eu não sei se a autora não quis deixar aberto por um motivo específico. Ou se tá muito claro que é, e eu só que não consegui identificar. Mas deixa eu explicar o que acontece. A gente tem aqui uma personagem feminina que ela assume o lugar do irmão, tá? Então ela passa a impersonar um homem, um garoto. E o que eu pensei? É uma coisa que a gente vê, por exemplo, em Mulan, e a gente sabe que em Mulan o que a personagem quer é poder fazer o que ela quer fazer enquanto garota. E aqui a lógica é um pouco diferente. Ela quer o destino que foi previsto para o irmão. Não tem necessariamente algo a ver com precisar ser uma garota pra fazer isso, na minha interpretação da história. Aí
Mas a gente tem duas pequenas discussões ao longo do caminho com duas personagens muito específicas sobre por que mulheres não podem tomar o comando. Mas são discussões bastante sutis. E não necessariamente vem da posição de ela dizer que eu gostaria de estar fazendo todas essas coisas sendo uma mulher. Eu achei que a gente ia ter na história um pouco dessa coisa da perda ou da necessidade de abrir mão da feminilidade dela ou da persona feminina dela, da identidade feminina dela, para assumir a identidade masculina do irmão. Só que esse diálogo ele não necessariamente acontece. Como assim? Ah, não, mas você queria que usasse a história da guerra pra falar? Não, a gente tem momentos em que essa discussão pode acontecer porque ela se relaciona com outras pessoas. Ela tem um relacionamento... primeiro parece que ela é hétero, porque tem um garoto lá no monastério em que ela tá, que parece que os dois vão ter um negócio. Aí depois ela começa a chamar esse garoto de irmão e na verdade ela acaba tendo um relacionamento com uma outra menina. Então a minha primeira dúvida é se a personagem é lésbica ou se ela é bi. Não entendi. E não que ela precisasse me dizer alguma coisa, tá? Mas essa dúvida ficou na minha cabeça. Eu não sei. Não sei dizer pra vocês se a personagem... não me surpreenderia se no próximo livro ela tivesse um relacionamento com um homem, por exemplo. Tá? Mesmo que ela acabe o primeiro livro com um relacionamento com uma mulher. Não me surpreenderia, tá? Porque isso não foi uma coisa que ficou bem definida na minha cabeça. Mas como eu falei, é o tipo de coisa que a autora não necessariamente precisa dizer. A minha questão não é essa. A minha questão é que eu não entendi com que a personagem se identifica. Eu não sei se ela é. E aí, o nome do livro é She Who Became the Sun. Eu imagino que eu devo interpretar que ela se identifica como ela. Mas ela, na verdade, tá impersonando o irmão. E esse diálogo necessariamente de não, eu quero ser chamada como ela e eu quero que as mulheres... Ele não acontece. Então, ela tá sendo o tempo inteiro chamado de ele no livro por causa que ela é um ele na história. E é exatamente essa coisa do... Chega um momento da história em que parece que ela está confortável sendo ele, sabe? Então, eu não entendi. Tá, não entendi onde foi que a autora chegou com essa confusão que ela fez aqui. É pra eu interpretar que a Azul é uma personagem não binária? Talvez. Mas eu não tenho certeza. Então eu fiquei muito confusa com aonde a autora tava querendo chegar com esse aspecto específico da história, tá? E eu não sei se... Aí é que eu falo pra vocês. Eu não sei se isso vem da minha ignorância, de eu não ter conseguido montar esse quebra-cabeça. Se a autora realmente não soube passar essa mensagem pra gente, ou se ela deixou mal resolvido pra resolver no próximo livro. Aí a questão que me chamou a atenção, que eu falei pra vocês que eu tinha ficado o quê? É que tipo assim, eu vi algumas pessoas comentando assim, não, ela tá trilhando esse caminho e depois ela vai levantar a bandeira de que as mulheres podem estar aonde elas quiserem, não, porque ela tá indo numa posição de tipo querer ascender e tal. Aí eu fiquei... Mas ela não entra no aspecto, estou fazendo isso para mostrar que as mulheres também podem em momento nenhum da história. Não é como se a feminilidade não virasse um tópico em alguns momentos, porque ela chega a ter relações sexuais. Tem uma cena, inclusive, onde, tipo, tem o desvelar dos seios dela e do quanto, tipo, isso vira uma zona erógena, E aí eu achei, tipo, pô, aqui é um momento interessante pra definir algumas coisas, mas eu não acho que foi usado, sabe? Então, assim, eu fiquei muito confusa. Tá, e eu não sei se de onde é que vem a minha confusão. Eu não sei se é porque me faltou argumento de conhecimento pra entender 100% a história do que a autora quis dizer, se a autora não soube transpor o que ela queria dizer no simples fato de se quer endereçar o assunto diretamente dentro da história, ou se é um arco que ela vai deixar pra trabalhar mais pra frente e confusão aqui no leitor era real, ou se não existe nenhuma confusão e eu que tô viajando na batatinha. E com toda a alegria do mundo... Digo pra vocês que tenho o meu primeiro 5 estrelas do ano com The Inheritance of Orquídea Divina. Gente, que livro perfeito. Perfeitinho. Esse livro é para os fãs de Encanto, tá? Quem assistiu Encanto, Família Madrigal, não falamos sobre o Bruno, Mirabel, vai amar esse livro, porque é a mesma vibe. A gente tem aqui uma família que tem esses poderes, essas coisas doidas, que é enraizada na sua matriarca. Tem essa casa que foi construída há muitos anos atrás, de onde todos eles saíram. E é um livro de realismo mágico. Elementos latinos aqui.
também. Esse livro da Soraya Cordova, eu já tinha lido um conto dela em Vampires Never Get Old. E ela é do Equador, é uma autora que nasceu no Equador e foi criada nos Estados Unidos, tá? Ela tem outros livros escritos, acho que escreveu pra Star Wars, algumas outras coisas, tá? Mas esse livro foi como eu ouvi falar dela pela primeira vez. O que acontece? Alguns membros da família Montoya vão receber uma carta da sua matriarca, da avó aqui, ou da mãe, enfim, chamando pro velório dela, porque ela vai morrer. E aí, eles estão todos espalhados aí pelo mundo, porque todos eles, os filhos da Orquídea saíram de casa, os netos saíram de casa, e a Orquídea tava vivendo sozinha. E a Orquídea, ela sempre foi conhecida por nunca deixar a casa, por nunca comparecer a eventos e tal. Então ela ficava isolada lá. E aí esse livro nada mais é do que o presente. Então essa família se reunindo e descobrindo o que tá acontecendo com essa matriarca, que tem uma coisa acontecendo com ela, que envolve ela estar morrendo. E a gente ter flashbacks de como essa matriarca chegou ao ponto de estar ali, de ter essas dádivas, de ter uma certa magia ali envolvendo as coisas sempre acontecerem de forma estranha nessa casa, e dela ter prosperado do jeito que prosperou. E também todo o rolê que ela chama eles pra lá, pro velório delas, pra eles coletarem a herança deles, The Inheritance of Orquídea Divina. E aí ela tem realmente algo pra dar pra eles. Só que esse algo é algo estranho também, que tem a ver com certos dons ou certas coisas. Então assim, é para os fãs de Encanto. E eu adorei esse livro. Sério mesmo, eu me diverti muito. A gente tem um arco vilanesco aqui que é super interessante. Aquelas histórias que passam assim. Gente, eu comecei a ouvir esse audiobook ontem, muito na paz, assim, no final do dia. Eu pensei, nossa, vou só dar uma entradinha aqui na história pra ver como é que vai ser. Eu ouvi 75% do audiobook ontem num piscar de olhos, tá? Porque o livro foi super, super, super rápido, tá? Na versão em inglês ele tem 336 páginas, então é um livro curto. E eu amei a vibe. Amei que é uma história que a todo momento a gente tá recebendo novas informações, não é uma história que fica parada. É uma história que parece que, tipo assim, parece que você entrou recém do livro, mas já tá começando a resolver e acontecer algumas coisas. E eu achei isso muito interessante. A gente tem personagens muito legais também. A Marimar, 2 nomes de mar, coitada, ela acaba assumindo um certo papel de protagonismo aqui, junto com a que é neta, ela é neta da Orquídea. Ela assume um certo papel de protagonismo aqui, enquanto conduziu um pouco as coisas do outro lado, que não é o ponto de vista que a gente tá vendo da Orquídea. E assim, eu simplesmente me diverti muito. Eu adorei o enredo, eu gostei muito de como as coisas se conectaram. Eu adorei ver os diferentes membros da família. Eu adorei ver as reações às coisas estranhas que estavam acontecendo. Aquela coisa de tipo, fulano viu que tava nascendo um galho de mim, mas ele resolveu ficar quieto e não comentou nada com ninguém. Tipo, uma pessoa só conhecia a família Montoya, sabe? Ou as pessoas que estão virando os agregados da família, né? Porque aí, saiu e aí foi pra outro lugar, casou com uma pessoa completamente de fora, e aí essa pessoa tem que entrar em contato pela primeira vez com a família Montoya, e aí aquele monte de coisa estranha acontecendo. Eu gostei muito, muito da vibe do livro, e foi uma leitura muito boa de fazer. Esse livro tá prometido aqui pro Brasil esse ano pela Record, eu acho que é pela Record. E espero que vocês se divirtam tanto quanto eu me diverti fazendo essa leitura, tá? Porque é muito bom. E se você gostou de Encanto, é leitura imprescindível, The Inheritance of Orquídea Divina. Se você não assistiu Encanto ainda, vá assistir, e aí você vai saber se você vai querer ler esse livro ou não, porque é a mesma vibe. Obviamente a gente tem toda a parte lúdica aqui do realismo mágico e das coisas que vão acontecendo, mas a gente também tem uma parte adulta aqui, desse vilão que tá se aproximando, dessa coisa que tá espreitando, sabe? E que parece, sim, demonstrar ser perigoso dentro da história, sabe? E a gente, aos poucos, indo conhecer a história dessa mulher e vendo por tudo que ela passou e batendo isso de frente com o rancor e o sentimento de abandono que alguns membros dessa família têm por ela nunca ter saído daquela casa, nunca ter participado dos eventos deles, nunca ter sido parte de verdade da vida deles, e agora tá meio que jogando uma coisa pra cima deles ali. E toda a questão da, tipo, a herança também, né? Que
porque é um assunto que tem um momento, assim, que tem uma cena bem engraçada, do tipo, ai, mas que herança é essa? Essa casa vai ficar com quem? E é aquela coisa bem... Sabe a novela mexicana que tem um monte de familiar e todo mundo quando se junta começa a bateção de boca e uma fofocalhada e Nota 10. Adorei, 5 estrelas. É meu primeiro 5 estrelas do ano. Me diverti muito com essa leitura e fiquei muito feliz de fazer ela aqui dentro dessa leitura, porque eu li o de TJ Klune. Eu até acho que vou dar uma baixadinha na nota do TJ Klune, tá? Porque logo que eu terminei, eu gravei o take pra vocês. E ontem, quando eu fui gravar as minhas impressões pra mandar pro pessoal do grupo da Read, eu reclamei de tantas outras coisas que eu pensei assim, nossa, eu acho que de repente 4 estrelas talvez tenha sido uma nota um pouco alta pra esse livro, pela quantidade de coisas que eu tenho pra reclamar. Então talvez eu dê 13,5, que era uma opção de 5 estrelas pra mim. Outra opção de 5 estrelas pra mim foi She Who Became the Sun, vocês sabem que já não deu certo, né? E aí eu tô sendo surpreendida pelos livros que não necessariamente eu estava tão ansiosa pra ler, que era The Witch's Heart, que eu nem sabia que existia, e esse livro, ano passado, algumas pessoas, assim, do meu radar leram e gostaram. Será que isso é um comentário preconceituoso que eu vou fazer? Mas ele me lembra a vibe Garotos do Cemitério, porque puxa pra essa coisa de cultural que... Mas são livros com pegadas completamente diferentes de Garotos do Cemitério. Só que eu acho que Garotos do Cemitério tem uma série de clichês que, apesar de The Inheritance of Orquídea Divina ter os seus clichês, eu acho que é um livro que tem muito mais diferenciais também. E que foi uma história muito mais constante em me deixar extremamente engajada em eu querer saber o que tá rolando, em ter toda uma aura que é dela, que Garotos do Cemitério fez, apesar de eu ter gostado bastante daquele livro, ter gostado mais do que era a minha expectativa gostar. Então, por enquanto, coisas positivas. Eu espero só dar uma viradinha, fazer um shift agora, tá? Eu gostaria muito de gostar de Shadow of the Gods, porque tá todo mundo falando desse livro. Vamos torcer. Vamos torcer. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito quente. Eu tô incomodada com tudo. Eu fiquei meia hora pra encontrar um ângulo. Tá difícil. Mas vamos falar de Ariadne. Esse livro também é meio Cersei. O que rolou? Na verdade, eu digo isso porque o plot é sobre uma pessoa chamada Ariadne. Excelente, Tamiris. Meus parabéns. Meus parabéns. Ariadne, princesa de Creta. Tá. Mas vamos lá. A gente começa ficando sabendo de uma lenda do passado, de um acontecimento, de uma mulher que traiu a sua família, e aí foi parar não sei o que, daí foi punida, daí a gente conhece esse cara que é o rei de Creta, o soberano ali, e aí ele tem uma família, e a mulher dele, rolou toda uma outra treta lá, e aí a mulher dele acabou presa no meio de um rolê porque queriam, na verdade, punir ele, mas aí ela acaba seduzindo uma criatura, daí essa criatura, ela fica grávida e aí nasce o Minotauro, tá? Nasceu o Minotauro. Aí o Minotauro aqui é uma criatura super perversa, que precisa ser jogada no labirinto, e aí de tempos em tempos esse povo que causou toda essa situação tem que enviar crianças pra alimentar esse Minotauro. Rolê, tá? Quem é a Ariadne no meio dessa conversa? Ela é irmã do Minotauro, tá? Só que ela é filha dessa mulher que deu à luz ao Minotauro e esse soberano. Então, na verdade, ela é meia irmã do Minotauro. E aí, o que acontece? Meio que a Ariadne vai... Isso está na sinopse, tá, gente? A Ariadne meio vai se envolver num plot também de traição, que vai remeter àquela outra personagem lá, que vai remeter o que aconteceu com a mãe dela, e aí toda uma situação. E a gente vê muito isso em mitologia, né? A gente vê alguns homens barra deuses, barra semi-heróis, barra... sei lá, os nomes dessas coisas, serem punidos. Mas existe uma grande... eu acho que existe até uma maior quantidade de histórias em que mulheres são punidas, né? Não só nesse tipo de mitologia, né? Na história, de forma geral. E aí esse é o rolê de Cersei, por exemplo, né? A gente tem a personagem, ela foi exilada. Em The Witch's Heart é a mesma coisa. A gente tem uma bruxa, servia a Odin, ela foi punida por ela não entregar uma certa informação. E aí isso causa pra ela um certo exílio. E aqui, esse rolê da Ariadne vai colocar ela numa posição, tá? É isso. O que muda dentro da história é os adereços ao redor, tá? Os adereços.
isso, tá? Eu frufru ao redor da história que vai ditar o quanto ela vai ter diferencial ou não. Um ponto particular aqui. Fiquei um pouco curiosa de por que a escolha do nome do livro ser Ariadne. Ariadne é uma figura super conhecida para ela receber 100% do crédito dessa história. Eu não sou muito ligada em mitologia, tá, gente? Então eu não sei. Vem da minha ignorância essa pergunta. Por que eu digo isso? Alex, você achou a sua bistequinha de catnip está ensandecida. Apesar da Ariadne ser uma personagem principal da história, ela não é a única. Ela divide ponto de vista com uma outra irmã dela, que é a... Já não vou lembrar? Petra. Acho que é Petra. Alguma coisa assim, tá? A história não é 50% 50%, mas é facilmente 60-40. Esses 20% a mais justificam o nome da história ser Ariadne? Não sei. Fiquei pensando pensamentos sobre isso desde o momento em que o ponto de vista virou e eu vi que a gente ia ter meio a meio a história da outra irmã também. Talvez a Ariadne seja uma figura mais imponente aqui pelo que acontece com ela e aí por isso ela dá no meu livro. Fica aí esse questionamento. Me conta aí nos comentários, vocês, expertise. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça de pesquisar. Aí, essa é uma história que, assim, eu acho que teve um momento de The Witch's Heart, quando eu fiz uma entrada de e-mail, que eu falei pra vocês que eu não sabia o ponto final da história. Sabe o que é o ponto final dessa história? Aqui aconteceu a mesma coisa, mas aqui foi por um motivo diferente do que é o The Witch's Heart. É que o foco direcional da trama mudava muito rapidamente. A gente tinha uma coisa que costurava tudo, mas o foco de tipo assim, agora tá acontecendo tal coisa. Tinha vários subplots que tomavam o protagonismo da história e roubavam a cena. Tanto que o que acaba acontecendo no final é parte de um subplot, não necessariamente do plot principal. É claro que tudo é uma grande, eu vou dizer assim, uma grande montanha-russa pra gente chegar lá. Tá? Inclusive o plot principal. O que a gente vai acompanhar nessa história? A gente vai acompanhar a vida dessas duas irmãs que tiveram que seguir caminhos diferentes e ambos esses caminhos foram ditados por homens ao seu redor. Que é, basicamente, um grande plot de praticamente toda história de personagens femininos que envolvem mitologia. Os homens geram transtornos e essas mulheres têm que pagar. Tanto essa história quanto a história de The Witch's Heart são histórias muito centradas em algumas mais evoluídas que as outras, algumas mais conscientes que as outras, mas paixonites, tá? Aquele amor avassalador que faz você perder a visão do que realmente está acontecendo e a partir disso você aceita ou faz coisas extremamente questionáveis. E a gente tá falando aqui de um conceito em que não tem nenhum tipo de slow burning aqui, tá? Em The Witch's Heart até teve, mas aqui não tem. Aqui é tipo, sabe Príncipe e Princesa? Conto de fada? Que vê a menina deitada no castelinho, no caixãozinho de gelo, dá um beijinho na menina e já tá apaixonado, vamos casar? É isso. Esse é o plot de romance desse aqui, tá? Todos eles são assim. Botou o olho, deu uma coceira, paixão. Aí, vocês bem sabem, todo esse barulho que vocês estão vendo de correria são os excelentíssimos, tá? Fazendo o trabalho deles, que eles estavam deitados até eu ligar a câmera pra gravar. Eles estavam deitados. Então todo o plot, ele gira também ao redor disso, tá? E eu não sou a maior fã de romance, então eu revirei meus olhos uma quantidade significativa de vezes. Especialmente nesse livro, tá? Porque The Witch's Heart eu até tava curtindo a vibe. Tem uma coisa engraçada também. Na verdade, talvez esse seja... Tirando Under the Whispering Door, tanto She Who Became the Sun, quanto The Witch's Heart, quanto The Inheritance of Orquídea Divina, quanto Ariadne, a gente tem personagens femininas sendo guiadas por destinos ditados por homens. Ou por feitos de homens que desencadearam o destino delas. 4 de 6. 4 de 6, tá? Mas aí, conforme as minhas reviews, vocês podem ver que existem arcos em que funcionam melhor, arcos que não funcionam melhor. Gostei de Ariadne? Até que gostei. Mas não foi aquela Coca-Cola toda.
Se eu comparar, por exemplo, com The Witch's Heart, teve momentos de The Witch's Heart. Eu acho que The Witch's Heart, como um todo, me empolgou mais do que Ariadne. Mas teve momentos lendo Ariadne que eu estava mais interessada pela história do que eu estive com The Witch's Heart. Lembra que eu falei pra vocês que tinha sido assim? Que tinha momentos que eu tava super interessada e momentos que eu não tava interessada? A Ariadne foi meio assim. Foi uma linha mais constante, sabe? Eu peguei o fluxo da história, eu entendi qual era o caminho que ia, né? E eu ficava tipo, tá, o que vai acontecer agora? Como é que vai conectar isso aqui com aquilo lá? Por que esse personagem apareceu? Né, o que isso vai significar? E a gente tem uma passagem de tempo aqui também, tá? Que é significativa, assim como a gente tem em The Witch's Heart. Eu acho que eu gostei mais de The Witch's Heart do que eu gostei de Ariadne, mesmo que Ariadne tenha sido um pouco mais concisa. Eu achei aqui os conflitos de romance meio bobinhos demais, sabe? E lá eu conseguia entender o porquê que a personagem tava fazendo o que ela tava fazendo. Pela personalidade do Loki, eu conseguia entender o porquê que a personagem principal agia da forma que ela agia e porque ela tinha o centro de ela existir sozinha também. E aqui meio que tudo gira ao redor de existir com um parceiro, e esse parceiro nunca ser uma pessoa com fundamento. Então eu acho que, de forma geral, eu prefiro The Witch's Heart. Como tá o ranking no momento? O ranking tá The Inheritance of Orquídea Divina, nota, né? The Witch's Heart, Under the Whispering Door, Ariadne e She Who Became the Sun. Dito isso, falta ler apenas um livro, que é como vamos finalizar este vídeo. Eu espero que desbanque todos os outros livros, que é The Shadow of the Gods. Este livro que foi um dos grandes hypes do ano passado lá fora para fãs de fantasia, tá? É o primeiro livro da série The Bloodsworn. Ó, tem um dragãozão ali. Olha a foto do autor. Ele tem uma foto de viking, ó. Ele estuda e leciona na Universidade de Brighton. Tocou double bass, uma banda de rock que viajou aos Estados Unidos e o Canadá. Ele é casado, tem 4 filhos e vive em Westbourne. E ele é parte de sabe aqueles grupos que reencenam coisas? Ele é parte desse grupo só que aí com reencenamentos viking. Muito bem, tudo fez sentido agora. Eu falei pra vocês, espero que esse livro seja... Não vou botar Jack de novo, que eu já vou começar a ler. Espero que seja um sucesso esse livro, mas assim... Se não for, levando em consideração que os que eu tinha hypado pra esse livro não performaram com excelência, acho que eu prefiro não colocar expectativas pra ver se performa melhor. Vamos ver. Vamos ver. Um pouco torta, mas a gente vai falar sobre The Shadow of the Gods. Vou até botar de volta aqui a jacket no meu livro, porque acabei, tá? Acabei Shadow of the Gods. The Gods. Eu nunca sei se é The Shadows of the Gods. The Shadow é primeiro no singular, depois no plural, tá? Este foi o último livro, então, dentro deste desafio de ler os 6 livros iniciais indicados à fantasia do Goodreads. Eu gostei bastante de The Shadow of the Gods. Eu acho que é um livro que traz aquela coisa de fantasia adulta, tá? Então, apesar da gente até ter uma personagem que é um pouco mais jovem, a pegada do livro é uma pegada adulta. Eu acho que traz aquela sensação de ser uma fantasia com camadas, mas ao mesmo tempo sem ser simplória demais e nem sem ser complexa demais. Porque às vezes a gente adentra histórias adultas e elas são muito gigantes. E isso acaba afastando às vezes o leitor, acaba impactando na vontade da pessoa de ler a história. Eu acho que essa é uma história que ela tem é um background que ele tem muito pra ser ampliado ainda. Então, essa é uma história que pode ofertar pra gente ainda muitas coisas e que não tá tudo revelado ainda neste primeiro livro. A gente acompanha aqui 3 personagens: a Orca, o Varg e a Elvar. Quando eu li a sinopse, eu achei que a Elvar era um homem, mas na verdade ela é uma mulher. A gente tá aqui vários anos depois de os deuses terem lutado, né, uma guerra muito grande, e eles terem se matado uns aos outros, e os ossos dessas criaturas terem virado objetos, elementos que essas pessoas podem conceder vários poderes, tá? E aí a gente tem a Orca, que ela é uma caçadora. Ela é casada e tem um filho, e ela tá num vilarejo super afastado, e aí começa a acontecer algumas coisas que vai botar essa personagem em movimento. A gente tem o Varg, ele foi por muito tempo
como é que é o nome? O termo que ele usa aqui é troll, mas é como se fosse um escravo aqui dentro dessa história, porque a gente tá falando de uma terminologia e um conceito bem nórdico aqui, tá, gente? Não é à toa que eu li ali pra vocês que o autor fazia até reencenações. Teve vários termos, inclusive, que eu dei muita risada, assim. Eles falam muito sobre Battle Fame. Eu vou pra tal conflito pra ganhar minha Battle Fame, minha fama de batalha. Ou, agora eu não lembro se é Thinking Box ou Thinking Cage. Tipo, você vai aprender a lutar de uma forma que é só Thinking Cage, Thinking Box. Pra se referir, tipo, à cabeça. Então, as coisas vão ficar mais mecânicas, assim, né? Mais instintivas, não é mecânica, mais instintivos. E o Varg, ele foi vendido em servitude quando ele era muito... quando ele era criança, junto com a irmã dele. E aí, a irmã dele foi levada numa situação específica e ele sabe que essa irmã morreu e ele tá atrás de justiça por essa irmã, mas primeiro ele precisa descobrir o que aconteceu com essa irmã antes. Então ele tá atrás de uma bruxa que consiga fazer um ritual aqui que vai mostrar os últimos momentos de vida dessa irmã pra ele entender o que aconteceu e vingar ela. Ele vai se juntar então aos Bloodsworn, que são tipo um grupo de elite aqui, fazem certas missões aqui específicas, é um grupo bem conhecido, assim, bem importante e bem difícil de entrar também. Então ele vai atrás desse grupo, porque eles têm uma bruxa. E a gente tem a Elvar. A Elvar, ela serve o Agnar, que é o líder do Battlegrim. O Battlegrim é um grupo também de... Eles são meio mercenários, assim, tá? Eles vão atrás de certas recompensas ou certas criaturas. E eles têm uma política deles, de certa forma, e ela tá fugindo de uma certa situação. Cada um aqui tem uma história, a gente vê em algum ponto um pouco dessas narrativas se cruzando, que eu achei interessante. Eu acho que o livro, ele inicia muito bem, eu fiquei envolvida com esses personagens logo do começo, mas a gente tem um momento nele em que ele dá uma leve desaceleradinha, assim, e ele dá uma perdida no foco de atenção, mas mesmo assim eu achei bem interessante. E eu só queria, assim, eu não sei, acho que eu precisava que ele tivesse evoluído um pouco mais no final, assim, pra ele ser, tipo, um livro 5 estrelas. Ele acabou não consolidando isso pra mim. Eu entendo o hype desse livro. Eu acho que ele é um livro que, por trazer essa pegada adulta, num contexto um pouco diferente do contexto mais medieval, assim, que a gente tá acostumado. E ao mesmo tempo ser um livro acessível. Eu entendo porque ele chamou a atenção de tanta gente. Mas ao mesmo tempo, eu também tava esperando um pouco mais. Porque pelo tamanho das coisas que eu ouvi a respeito dessa história, eu achei que ela ia ser um pouco mais complexa, né? Lembra no começo que eu falei pra vocês que não necessariamente era uma história complexa? Então, eu tava com uma expectativa um pouco maior, mas talvez porque eu esteja um pouco mais acostumada que certas histórias apresentem um perfil um pouco mais elaborado. E eu entendo que talvez para um público que não esteja esperando isso, esse é um livro na medida certa. Então são 2 pesos e 2 medidas. Tendo lido The Shadow of the Gods, e assim, das 3 leituras que eu fiz nesse vídeo, que eram livros que já estavam na minha estante e que eram expectativas minhas de serem bons livros, com toda certeza The Shadow of the Gods é o que performou melhor. Então, hoje, eu terminaria o meu ranking com, em primeiro lugar, The Inheritance of Orquídea Divina. Eu não consegui falar o nome desse livro direito, em inglês. Depois, Shadow of the Gods. Eu acho que ele... Assim, eu acho que os 2 livros têm públicos muito diferentes, tá, gente? Eu acho que o público que vai dar 5 estrelas pra Orquídea Divina talvez não seja o mesmo público que vai dar 5 estrelas pra Shadow of the Gods. Vão ter algumas pessoas, tipo eu, que vão encontrar esses livros no meio do caminho, mas tem uns que, tipo, não vão chegar perto de Orquídea Divina e não vão chegar perto de The Shadow of the Gods. Depois, The Witch's Heart. Aí, Under the Whispering Door, Ariadne e She Who Became the Sun. Esse foi o grande tombo, na verdade, desse desafio. Eu jamais poderia imaginar que esse seria o livro que funcionaria menos pra mim. Eu acho que eu nem falei isso pra vocês, mas e The Witch's Heart ele também fala um pouco sobre maternidade, sabe? E o impacto que isso tem pra ela, sabe? Que tá ali sozinha no meio, vendo as crianças que ela tem, na verdade não sendo crianças normais. Os filhos dela nascem de formas diferentes. Ela tem que lidar com isso de uma forma e da forma como as pessoas ao redor, eu que entro em contato com essas crianças, estão interagindo. Então,
tem isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários se vocês já fizeram, de repente, alguma dessas leituras, você que lê inglês, ou qual dos livros você tá com mais expectativa de ver por aqui, qual deles chamou mais a sua atenção aí, ou qual é o seu perfil de livro, porque são histórias bem diferentes aqui, sabe? Eu acho que o Under the Whispering Door é um livro bem soft, que você nem precisa ser fã de fantasia para ler. O The Inheritance of Orquídea Divina é um livro mais... também acho que ele é mais abrangente. O The Shadow of the Gods já é um livro bem mais nichado. She Who Became the Sun contém essa pegada mais young adult. Eu acho que ele abrange mais pessoas que leem essa fantasia um pouco mais leve, digamos assim. E eu acho que The Witch's Heart e a Ariadne também tem um público bem parecido, tá? Então eu acho que são histórias bem diferentes entre si, que podem atingir públicos diferentes e que provavelmente vão ter impactos diferentes. Eu acho que foi muito interessante poder ler todas elas e inclusive, conseguir fazer essa visão, assim, da diferença entre cada uma delas. Como é estranho ver elas alinhadas concorrendo ao mesmo prêmio, sabe? Elas sendo tão diferentes. Me conta que vai ser um tipo de vídeo que você gosta, se é o tipo de desafio que você gostaria de me ver fazendo novamente ano que vem. Se gostou, deixa seu joinha aí pra ajudar na divulgação. Se chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, dá uma olhadinha que tem vários conteúdos legais pra você assistir por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!